Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. Olha só, o IBGE anunciou hoje que o PIB do Brasil cresceu 3,4% no ano passado e o resultado foi muito comemorado pelo governo. Mas pesquisas mostram que a população não tem sentido no dia a dia esse crescimento da economia. Isso porque tem sobrado cada vez menos dinheiro para as pessoas depois de pagar as contas básicas. A economia brasileira cresceu em 2024. Mas devido à inflação, a população não sente que algo tenha mudado. Isso porque o salário está apertado para comprar o básico. De acordo com a pesquisa de orçamentos familiares, do IBGE, a renda disponível para as famílias depois de pagar pelo básico diminuiu. Passou de 42,4% em dezembro de 2023 para 41,9% em dezembro de 2024. O gasto com itens básicos no dia a dia compromete quase 80% da renda da população das classes D e I. O principal motivo dessa perda de poder aquisitivo é o aumento nos preços dos alimentos. No ano de 2024, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, indicador oficial da inflação do país, cresceu 4,83%. Os dados apontaram que, de 2020 até 2024, o preço dos alimentos subiu em 55%, enquanto o IPCA avançou 33%. E mesmo com o crescimento do PIB e a geração de novos empregos, especialistas percebem que ainda é difícil ter uma boa qualidade de vida por conta do aumento do custo de vida. E que fatores climáticos e a alta do dólar estão ligados diretamente a esse aumento nos preços, o que gera consequências para o bolso do brasileiro. Olha, com certeza esse assunto interessa a todo mundo, afeta a vida de todo mundo. Então, para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o Cauê Ferreira, ele que é educador financeiro. Boa tarde, Cauê. Seja muito bem-vindo. Grande prazer recebê-lo no nosso jornal para falar de um assunto tão importante. Boa tarde, Kleber. Muito prazer estar aqui com vocês. Cauê, primeiro então eu peço para que você comente o resultado dessa pesquisa que a gente acabou de ver na reportagem. O poder aquisitivo do brasileiro está cada vez menor? Verdade, Kleber. O poder vem diminuindo. A gente tem uma inflação oficial na casa de 5%. Naturalmente, a inflação familiar depende do seu consumo familiar, mas quando você vai no supermercado, você sente que esse 5% não é uma realidade. Ele é muito maior do que isso. Olha, Cauê, você lembrou bem, né, esse consumo familiar. E o que mais pesa é o preço dos alimentos. Por que comer está tão caro no Brasil, Cauê? Tem alguns fatores. Como toda a crise política que a gente vem vivendo, guerras, tudo regido pela lei da oferta e procura, né? Então, quando você tem um problema de uma guerra, por exemplo, você balanceia essa oferta e procura, o que leva os preços a subirem, e também você teve uma desvalorização do real frente ao dólar, e muitos dos insumos que são usados nos alimentos são organizados assim como são commodities. Então, a gente concorre com exportação de alimentos, assim como para comprar alguns insumos para a produção de alimentos, eles estão dolarizados. Você tem todos esses efeitos, o que acaba elevando o preço dos alimentos. Olha, esse assunto tem sido motivo até de desgaste para o governo, que ontem anunciou algumas medidas para tentar reduzir o preço dos alimentos. Eu peço então que você explique essas medidas e diga a sua avaliação como especialista. Você acredita que elas vão funcionar na prática? Olha, as medidas basicamente são algumas reduções de impostos para alguns insumos essenciais, né? Também tentar equilibrar essa oferta e demanda, volta a equilibrar essa produção e demanda em estoques. Provavelmente haja um efeito na conta, mas o melhor remédio para isso é acompanhar esses preços na prateleira.
Você acompanhar, pesquisar, ver realmente como é que isso está se refletindo ali na gôndola do supermercado. É possível que você não sinta, dependendo de onde você for comprar esse suplemento, pesquisar, comparar com quanto está hoje e quanto estava anteriormente. Tá certo, então, e a gente viu também que a pesquisa mostra, né, que as famílias das classes C e D ficam com menos de 1/4 da renda após pagar todas as contas. Então, para finalizar, eu peço que você, como educador financeiro especialista no assunto, dê algumas dicas para as pessoas que vivem aí apertadas hoje e, infelizmente, uma situação comum no nosso país. Perfeito, Kleber. Nada vai substituir um bom orçamento familiar feito, saber qual que é o seu padrão de vida viável e achar um equilíbrio entre as suas receitas e despesas. E, naturalmente, isso vai ter que ter algumas escolhas, né? O que eu posso abrir mão? Claro, todos temos que nos alimentar bem, mas talvez deixar de fazer algumas outras coisas para achar esse equilíbrio entre as receitas e as despesas, um bom orçamento familiar. E nessa questão de alimentos, nem sempre comprar tudo no mesmo local. Eu, pessoalmente, junto com a minha esposa, a gente compra algumas categorias de alimentos em locais específicos. A melhor compra, ela nunca está sempre usada. Às vezes, comprar um ovo é melhor em local, as frutas em outro, fazer a feira, enfim, fazer uma pesquisa bem feita, tem muitas otimizações possíveis. Tá certo, então, muito obrigado aí, dicas importantes para as pessoas que nos assistem. Nós acabamos de conversar com o Cauê Ferreira, ele que é educador financeiro. Cauê, grande prazer recebê-lo aqui, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, boa tarde a todos. Grande abraço. Vamos mudar de assunto agora e vamos para o nosso giro dos repórteres pelo país. Vamos ver o que é notícia hoje no Brasil. E olha só, a gente vai começar nosso giro por São Paulo, né? Onde uma lei que leva o nome do filme Ainda Estou Aqui pretende mudar o nome das ruas na capital paulista. Olha só que notícia curiosa. Mas quem vai contar pra gente essa história é o Fernando Jesus, ele que está hoje ao vivo na zona norte da cidade. Boa tarde, Fernando. Conta pra gente aí sobre essa lei. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Por enquanto é só um projeto de lei. Este projeto de lei leva o nome do filme Ainda Estou Aqui, que caiu no gosto do brasileiro e ganhou inclusive o Oscar no ano de 2025. Este projeto está protocolado na Câmara dos Vereadores e aguarda aí uma votação. E a ideia deste projeto de lei ganhou força justamente após o ganho do Oscar do filme Ainda Estou Aqui, que retrata justamente o período da ditadura aqui no Brasil. Este filme conta a história do desaparecimento do deputado Rubens Paiva, que foi morto no período da ditadura militar aqui no Brasil. E este projeto pede a retirada dos nomes desses torturadores de todas as ruas, praças e avenidas aqui da cidade de São Paulo. Inclusive esta rua que nós estamos leva o nome do deputado Rubens Paiva. A gente pode ver que a placa está bem escondida, não tem as melhores condições. A rua é bem pequena, inclusive a rua é sem saída, mas leva o nome do deputado Rubens Paiva, que teve a sua história contada no filme Ainda Estou Aqui. E aí o projeto de lei vai aguardar para uma votação, e essa rua aqui, Rubens Paiva, é uma das 8 espalhadas em todo o Brasil. Kleber. Tá certo, Fernando, muito obrigado aí. Daqui a pouco eu volto com mais informações com você. Vamos continuar então o nosso giro e vamos agora para o Rio de Janeiro. Olha só, com uma história chocante. Isso porque uma fábrica de sorvetes ela foi interditada após uma barata. Isso mesmo que eu estou falando. Uma barata ser encontrada dentro de um picolé. E é o Anderson Nascimento que vai agora contar essa história impressionante para a gente. A Secretaria de Defesa do Consumidor e o PROCON fecharam uma fábrica de picolés na última quinta-feira, após a imagem de uma barata no meio de um picolé viralizar. Um banhista contou que fez o registro na praia do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. A fábrica da Doce Verão, localizada em Belfort Roxo, na Baixada Fluminense, foi fechada. A fiscalização encontrou diversas irregularidades sanitárias e estruturais, incluindo mofo nas paredes e no
teto, ralos inadequados, ausência de telas de proteção contra pragas e rachaduras. O local também não possui licença sanitária e certificado do Corpo de Bombeiros. A Doce Verão só poderá reabrir se fizer adequações e cumprir todas as exigências legais. Os donos da empresa não se pronunciaram até o momento e a consumidora que teve o seu picolé premiado disse que o recheio do seu sorvete era bem diferente do que ela esperava. Realmente uma história repugnante. Olha só, em Santa Catarina, um jacaré que estava em um lago, né, na fronteira entre o Brasil e a Argentina, ele foi finalmente capturado. Foram, olha só, 4 meses de busca até encontrar o animal, e a Michele Veiga que vai contar essa história pra gente. E um jacaré foi capturado na cidade de Dionísio Cerqueira, no extremo oeste aqui de Santa Catarina. De acordo com as informações, esse réptil acabou sendo colocado de forma irregular dentro desse lago, que faz inclusive limite com a cidade, com outras cidades do estado e também com a divisa com o estado do Paraná. Esse réptil ficou desde o final do ano passado e por várias vezes tentaram fazer o resgate para enviá-lo ao habitat natural, mas não tinham conseguido sucesso. Na tarde dessa quarta-feira, a prefeitura informou que conseguiu tirar o animal desse lago e encaminhá-lo ao centro de zoonoses, onde ele foi avaliado, passou por uma inspeção veterinária e está tudo bem com ele, e ele será encaminhado sim ao habitat natural. Jacarés não são novidades aqui em Santa Catarina. Às vezes um ou outro resolve dar o ar da graça também na capital catarinense, em Florianópolis, principalmente no período de chuva, pois nas localidades, como Florianópolis é uma ilha, tem muitas áreas ainda de pântano e, claro, também áreas de lagoa, onde os répteis acabam se reproduzindo, e no período de cheias, com muitas enchentes, eles acabam aí tendo o seu habitat trocado, eles acabam sendo levados pelas águas e aparecem em lagos, rios, enfim, nas áreas urbanas. O importante é que o animal agora foi capturado e resgatado, não dá risco para a sociedade e também não coloca em risco a saúde do bichinho. Muito obrigado, Michele. Olha só, hoje é mesmo o dia das histórias impressionantes. Vamos ver agora uma que vem lá do Mato Grosso do Sul. Olha só, um caixão com o corpo de uma mulher dentro caiu no meio da rua. O carro da funerária seguia para o cemitério quando aconteceu o acidente. Olha só, mas quem vai contar essa história pra gente é o repórter Itamar Busata. O fato inusitado aconteceu na cidade de Cacilândia, a 412 quilômetros de Campo Grande, na região do Bolsão, sul-mato-grossense. O motorista de caminhão que passava no momento acabou registrando o ocorrido utilizando a câmera do celular. O veículo de uma funerária estava indo levar o corpo que seria de uma mulher para ser velado e depois sepultado no cemitério municipal, quando no trajeto na Avenida da Saudade, o caixão caiu da caminhonete, ficando com a tampa parcialmente aberta, deixando o corpo à mostra. Rapaz, é doido, hein? Rapaz, isso aqui tem dentro? Lógico que tem, né? Tem dentro. Tem, ué. Logo na sequência, o motorista da funerária retorna com a ajuda de outras pessoas, fecham o caixão e o recoloca no interior do veículo, juntamente com a coroa de flores, para seguir destino ao cemitério. O caso ganhou repercussão nas redes sociais por consequência da situação inusitada. Mas esta não é a primeira vez que esse tipo de caso acontece em Mato Grosso do Sul. Em Dourados também aconteceu há poucos anos, quando um caixão caiu em plena via pública no centro da cidade. Fato também que repercutiu em nível nacional. Olha só, vamos então voltar a falar com o Fernando Jesus, que está em São Paulo, né? Isso porque ele vai trazer agora uma notícia interessante. Você aí, a gente está falando de rua, você sabia que você pode sugerir nomes para as ruas na cidade de São Paulo? Pois é, o Fernando vai explicar para a gente essa história, não é mesmo, Fernando? Conta aí como é que funciona isso. Kleber, estou de volta aqui
para falar agora de um outro projeto. Você sabia que você pode sugerir um nome de uma rua? Tá longe. Um projeto de lei quer a retirada dos nomes dos torturadores da época ditatorial do Brasil e os próprios moradores podem sugerir a mudança, pode sugerir um nome que quiser em um site. Eu estava tentando mostrar aqui no meu celular, na prática, como realizar, porém aqui na rua que a gente está aqui, na rua Rubens Paiva, a minha internet está bem ruim, eu não estou conseguindo acessar, mas tem um site e a gente pode sugerir o nome de uma rua para esta troca. Inclusive, um outro projeto, Kleber, quer alterar o nome da rodovia Castelo Branco para o nome Eunice Paiva, que é das principais atrações do filme Ainda Estou Aqui, como a gente falou anteriormente, interpretada pela atriz Fernanda Torres. E este é o projeto que quer mudar o nome da rodovia Castelo Branco, conhecida por muitas pessoas. Está incluído neste projeto que a gente falou agora há pouco, de retirar o nome dos torturadores que participaram aí do projeto da época da ditadura aqui no Brasil. E este projeto ainda vai ser votado, está protocolado na Câmara dos Vereadores de São Paulo. Kleber. Tá certo, Fernando. Muito obrigado aí pelas informações. Olha só, nós vamos falar agora de um caso revoltante. Você sabia, olha só esse dado, que a cada 8 dias uma pessoa idosa é morta por alguém da própria família no Japão? Pois é, né? Um absurdo, mas é verdade. Confira na reportagem. No Japão, a crise do envelhecimento está se tornando uma realidade chocante. A cada 8 dias, uma pessoa idosa é morta por um membro da família. A própria cultura do país cria um cenário propício para a explosão das kari-killing e mostra que o país enfrenta um grave problema de envelhecimento populacional. O levantamento mais recente do governo mostra que mais de 28 mil idosos morreram sozinhos e em quase 5 mil casos a polícia demorou 2 semanas ou mais para reconhecer a morte. O fenômeno em que familiares exaustos acabam tirando a vida dos parentes que cuidam se intensificou nos últimos anos, agravada pelo isolamento forçado durante a pandemia de Covid-19. O caso mais recente é de um homem que deixou a própria mãe de 86 anos sozinha em um parque, exposta ao frio, pois não suportava mais o estresse de cuidar dela. Em outras palavras, a cada 8 dias, um idoso no Japão foi assassinado por um membro da família que atuava como seu cuidador. O levantamento ainda revelou que os principais responsáveis pelo crime são os cônjuges, os filhos adultos, netos, irmãos e outros parentes. Olha, realmente, esse é um assunto chocante. Então, para falar mais sobre isso, né, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o terapeuta Almir Tavares. Boa tarde, Almir. Seja muito bem-vindo. Grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, telespectadores. O prazer é todo meu estar contribuindo aí com vocês. Olha, Almir, é realmente sem precedentes, né, uma notícia como essa. Então, primeiro eu peço que você explique esse fenômeno que a gente acabou de relatar, o care killing, né? É uma situação que familiares ficam exaustos de tanto cuidar dos idosos e acabam tirando a vida desses parentes. Por favor. Esse fenômeno é muito interessante, a palavra care killing, que vem do inglês cuidado, mas ao mesmo tempo matando. É um cuidado que mata. E esse é um tema que já está sendo estudado há muito tempo, principalmente na Grã-Bretanha, e onde há uma organização que cuida dessas pessoas e principalmente dos familiares que estão envolvidos nessa questão. Então não é um tema novo, mas explodiu porque o Japão tem sua característica cultural. Você citou bem, não é um tema novo, mas a incidência no Japão é que chama atenção por ser muito alta. Qual seria a explicação para esses números, então, Almir? Existe uma questão muito cultural. Hoje o Japão é o país mais idoso do mundo. 29% da população é idosa acima de 65 anos. E isso, a gente tem uma taxa de nascimento muito baixa. Nós estamos comparando com eles têm 750 mil nascimentos por ano. Isso dados do ano passado. O Brasil tem 2 milhões e meio. Então, isso corrobora para que a população envelheça mais rápido e as pessoas que estão fazendo esse cuidado
não tenham mais o mesmo valor, o mesmo altruísmo para ajudar dentro da família. É 1 ou 2 pessoas por família. Correto. Além dessa questão demográfica que você pontuou muito bem aí, para falar desse problema, né, a gente precisa entender também essas diferenças culturais. Por exemplo, o modo de se criar e educar um filho no Japão é diferente da forma que nós ocidentais fazemos ou estamos acostumados? Tem uma coisa interessante, né, Kleber, que as culturas acabam migrando. O Brasil, ele é um mix de várias culturas e isso está chegando no Brasil. Nós estamos a 3,5% abaixo de nascimento comparado nos últimos 10 anos. E isso vai chegar até o Brasil porque a grande maioria dos pais optam por ter 1 ou 2 filhos. E no Brasil a gente está vivendo mais. Então, a gente tem aqui os cuidadores. Existem estudos já mostrando que vários cuidadores estão sofrendo de depressão e por cuidar destas pessoas, né? Então, abre-se espaço para ter uma melhor clínica para cuidar desses idosos, né? Creche dia idoso, porque os filhos não vão conseguir subsistir a essa cultura que está entrando no Brasil, é mundial, infelizmente. Olha, Almir, você acabou de fazer um alerta muito importante. Afinal, a gente vê essa notícia, primeiro, fica chocado e segundo, acha que pode ser uma coisa distante lá do Japão, lá do outro lado do mundo, mas pode estar mais perto do que a gente imagina, então. Exatamente. Eu faço esse alerta porque antes, há 20, 30 anos atrás, as famílias se compunham de pai, mãe, avós e 7, 8 filhos. Hoje é muito comum você ter 1 ou 2 filhos e que eles não conseguem socialmente, economicamente cuidar desses filhos e deixando isso à mercê do Estado. Infelizmente, o Estado não está preparado para isso. Tá certo, então, eu agradeço muitíssimo a sua participação e quero encerrar, né, já que a gente está aqui numa emissora evangélica, também lembrando aí uma passagem bíblica que diz honrar pai e mãe, né, Almir? Muito obrigado aí pela sua participação, por esse alerta e por essa análise qualificada aí que você fez pra gente. Eu é que agradeço, o prazer é todo meu. E olha só, nós acabamos de conversar, né, como eu disse, com o Almir, que é terapeuta, e agora vamos mudar de assunto, né, porque agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. Quem traz as informações, como sempre, é o Caio Veríssimo. Por favor, Caio, entra aqui no estúdio. Tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo. E olha só, a gente vai começar, né, falando aí com o Caio sobre o Paulistão, que agora tá funilando, tá pegando fogo. E domingo já tem decisão e clássico, né, Caio? Exatamente, Kleber. Boa tarde a você mais uma vez, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, domingo é dia de semifinal no Paulistão. Corinthians e Santos, Neymar contra Memphis Depay. Vamos conferir. Corinthians e Santos se enfrentam neste domingo em busca da tão sonhada vaga na final do Paulistão 2025. As duas equipes chegam na partida um pouco pressionadas por resultado. O Corinthians, que no último jogo acabou derrotado por um placar de 3-0 pelo Barcelona de Guayaquil na Libertadores, não pode nem pensar em uma derrota e eliminação neste fim de semana. Por isso, o time de Ramon Dias, liderado por Memphis Depay, deve ir com força máxima para cima do Santos. Já o Peixe, que não vence o Campeonato Paulista desde 2016, quer voltar a erguer a taça esse ano e contará com a liderança de um camisa 10 muito conhecido por levantar títulos, Neymar Júnior. O craque, que provavelmente deixará o time no meio do ano, disse estar muito animado para vencer o campeonato e deixar mais uma vez sua marca no clube que tanto ama. A partida válida pela semifinal acontecerá no domingo, às 18h30, na Neoquímica Arena, Casa do Timão. Olha, e não é só o Campeonato Paulista que está chegando na fase decisiva. E nesse momento, né, nessa fase, tem clube, inclusive, querendo bater recorde de títulos consecutivos, um atrás do outro, ano atrás do outro, né, Caio? É isso mesmo, Kleber. Bom, pelo Brasil afora, vários clubes têm a possibilidade de aumentar a sua hegemonia de títulos. Mas olha, para isso, alguns deles vão ter que passar pelos seus maiores rivais. Vamos ver. Os campeonatos estaduais chegam à reta final com muita história a ser contada. Nos 27 estados brasileiros, grandes clássicos prometem marcar as finalíssimas com belas disputas, longos tabus e muita rivalidade.
Alguns clubes, aliás, chegam nas finais dispostos a defender uma hegemonia de anos, erguendo taças sobre seus adversários. E a maior hegemonia dentre todos os estaduais é do Grêmio. O Clube Gaúcho tem 7 títulos seguidos e neste sábado inicia a busca pelo inédito octacampeonato, justamente contra o maior rival, o Internacional. Ano passado, quem liderava a lista era o São Raimundo, com 8 títulos consecutivos, mas o Clube de Roraima perdeu a final do estadual de 2024 para o GSA, deixando o caminho livre para os gaúchos. Em seguida, aparece o Atlético Mineiro, com 5 títulos em Minas Gerais. O Galo vai buscar o 6º título contra o América Mineiro e pode igualar a sua maior sequência vitoriosa entre 1978 e 1983. Agora, a terceira maior hegemonia estadual é dividida entre Cuiabá, no Mato Grosso, e Trem do Amapá, ambos com 4 títulos. Em seguida, empatados com 3, aparecem Palmeiras, Atlético Goianiense e CRB de Alagoas. Confira agora o ranking dos clubes que defendem hegemonia estadual em 2025. Em primeiro lugar está o Grêmio com 7 títulos gaúchos. Na sequência vem o Atlético Mineiro com 5 títulos. Cuiabá e Trem do Amapá vêm na terceira posição com 4 títulos cada. Já Atlético Goianiense, CRB e Palmeiras assumem a 4ª posição com 3 títulos para cada equipe. E para fechar o top 5, dividindo a 5ª posição, está o América do Rio Grande do Norte, Atlético Paranaense, Porto Velho e Sport Recife, todos com 2 títulos. Realmente, esse fim de semana promete, né? Tá repleto de jogos decisivos, então conta pra gente aí, fala pra gente da tabela, pro torcedor ficar bem informado, Caio. Certeza, Kleber. Vamos lá. Bom, no sábado a rodada se inicia com a final do Campeonato Mineiro. O Atlético Mineiro vai enfrentar o América Mineiro às 16h30 no Mineirão. Na sequência tem o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Às 17h45, Flamengo e Vasco se enfrentam no Maracanã. O Mengão venceu o jogo de ida por 1-0. Do Rio de Janeiro, nós vamos para Porto Alegre, porque o primeiro jogo da final do Gauchão vai acontecer também nesse sábado. O Grêmio vai receber o Internacional em casa às 17h45. Fechando os jogos de sábado, às 18 horas, o Vitória vai enfrentar o Atlético da Bahia no Barradão. O Vitória venceu o jogo de ida por 4-0. E no domingo, 2 jogos às 18 horas. No Campeonato Carioca, Fluminense e Volta Redonda fazem o segundo jogo da semifinal, no Estádio Municipal General Raulino de Oliveira. Lembrando que o Flu venceu o jogo de ida por 4-0. Já no Campeonato Baiano, Jacuipense vai receber o Bahia no Estádio Alberto Oliveira. O time da casa venceu o Bahia por 2-1. E fechando os jogos de domingo, um grande clássico. Corinthians e Santos se enfrentam às 18h30 em jogo único pela semifinal do Paulistão. E a partida vai ser na Neoquímica Arena. É isso aí, Kleber. Eu fico por aqui. Um abraço a você, a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado e um bom fim de semana para você, Caio. Você também. Com isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela Rede TV. Fique agora com a sua programação local. E você que é de São Paulo, fique agora com o programa Consulta ao Doutor e com a Dani Paris. Boa tarde e até mais.